Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, memória de São João Paulo II, um dos últimos pontífices cheio de carisma e o terceiro mais longo. Seu funeral, suas exéquias ainda estão bem presentes na nossa lembrança. 4 bilhões de pessoas de todas as direções e confissões, até Fidel Castro, mais de 40 anos que não punha o pé na igreja, judeus e muçulmanos sentados juntos, ali aquela cena, sem falar do seu magistério, seu pontificado, incrível, cheio de renovação espiritual, uma afirmação da fé católica, uma contundente afirmação da fé católica e ao mesmo tempo respeito por todos. Foi seguramente um pontífice carismático. Temos sua memória hoje nessa liturgia. A primeira leitura, São Paulo fecha capítulo 7 da carta aos Romanos. E aí vocês vão ver, quando entrar no capítulo 8, o que é inspiração, o que é beleza. Então, no capítulo 7, São Paulo nos pegou pela mão, nos conduziu nessa reflexão bela, claro, onde apresentava a questão do pecado versus liberdade. E hoje ele nos surpreende dizendo: o bem não habita em mim, mas logo ele esclarece, na minha carne. E ele desenvolve um pensamento que mais tarde se vai intitular concupiscência da carne. Essa nossa inclinação para o pecado. O Martinho Lutero dizia: o pecado original destruiu em nós a imagem e semelhança de Deus. A igreja disse não. Não destruiu, mas danificou gravemente. E nos trouxe essa inflamação. A gente quer fazer o bem, não faz, não quer fazer o mal e faz. Não é por conhecer o pecado que a gente vai evitar o pecado, nem sempre, não é? Mesmo sabendo que é pecado, a gente peca. Às vezes, essa inflamação, essa inclinação para o pecado em nós é mais forte. Ele dizia anteontem: não vamos mais obedecer o pecado. Não vamos mais ser escravos do pecado, mas escravos da justiça, escravos de Cristo. E ontem ele dizia: escravos de Deus. Então, o versículo 24: infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Não é o grito de São Paulo, é o grito da humanidade. Nós vivemos essa angústia. Muitas vezes, quando a tentação se aproxima, a gente já experimenta essa perturbação. E ele fecha aqui com esse versículo bonito, uma ação de graças. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta, o socorro vem de Deus, passa por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é o mal a última resposta. Então nos alegramos, a última resposta vem de Deus, passa por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso salmo, Salmo 118, em algumas Bíblias, o 119, um salmo de sabedoria, um salmo alfabético, o maior de todos, 176 versículos.
e conversa em alguns aspectos com a primeira leitura, quando São Paulo diz que, como homem interior, a sua satisfação é seguir a lei de Deus. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. O nosso Evangelho, a gente também fecha o capítulo 12. Nosso Senhor já tinha denunciado o fermento dos fariseus, agora Ele denuncia o fermento do povo, da multidão. A multidão, o povo sabe fazer a leitura do tempo. Vai chover, vai ventar, vai fazer calor. Ou antes de ir ao juiz, sabe dirimir suas situações, sabe resolver suas questões. Então, como não é capaz de fazer a leitura do que está acontecendo, esse tempo da graça, esse kairós, nosso Senhor diz: hipócritas, fingidos, não é? Meus irmãos, acolhamos a graça, estejamos cientes, a nossa luta, ela começa dentro de nós, por essa inflamação da nossa natureza que nos inclina para o pecado, mas seguindo o exemplo de São Paulo, elevemos a Deus a nossa ação de graças pelo seu socorro no tempo necessário, no tempo do agora. É nesse momento do agora que a graça de Deus quer atuar na nossa vida, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.